Graça e paz da parte de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Fica comigo. Vamos junto pensar na palavra de Deus e hoje o Salmo 121, o salmo que vai abençoar a tua vida. Pode acreditar, pode confiar na palavra de Deus. Eu te convido a ficar comigo. Aqui está o seu irmão em Cristo, Wilson Nascimento. E vamos pensar um pouco no Salmo de número 121. Esse Salmo vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua casa, abençoar teu casamento, teu relacionamento, o que você apresentar a Deus, desde que você confie na palavra do Senhor. Salmo de número 121. É o Salmo que diz assim: leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele traz uma resposta logo em seguida dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Talvez você esteja numa situação dizendo: de onde me virá o socorro? Qual é a situação que você está vivendo? Qual a dificuldade que você está enfrentando? Nós vamos estar pensando nesse salmo. Se nós olharmos desde o Salmo 120 ao 134, é chamado Salmo da Peregrinação. Eram salmos que o povo de Israel iam recitando no caminho enquanto eles estavam se dirigindo para Jerusalém, a cidade onde eles cultuavam e adoravam a Deus. E nós queremos pensar sobre três situações, sobre três interpretações destes versículos, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A primeira interpretação desse salmo, que para nós vencer o medo, precisamos retirar os olhos dos montes. Estamos vivendo dias que muitas pessoas estão carregadas de medo. Alguns estão numa ansiedade profunda, outras estão numa uma pressão psicológica, preocupações. Alguns chegam a estar tomando remédio calmante, alguns perdem o sono durante a noite. Há tantas preocupações, tanta ansiedade. Muitas pessoas estão olhando para a situação do Brasil, da nossa nação brasileira, e estão pensando o que será de nós no amanhã, como será a situação que realmente vai acontecer. O medo tem tomado conta de corações. Pessoas que eram fortes, pessoas que eram corajosas, pessoas que pensavam que tudo estava sob o seu controle. Existem momentos, situações na vida em que o medo, a preocupação, a ansiedade quer tomar conta dos corações. Como eu estava dizendo, o Salmo do 120 ao 134 são chamados Salmo das Peregrinações. Eles estão andando, estão caminhando, indo até Jerusalém e recitando estes salmos. E agora, a pessoa que está indo para Jerusalém pensa que naquele tempo não é igual hoje. Naquele tempo as estradas eram abandonadas. Existia muitos perigos na estrada, perigo de salteadores, perigo de feras, enfim, existia muitos perigos. E dos montes, quem estava andando no caminho dos montes, a qualquer momento poderia aparecer o inimigo a atacar. Podia ser um animal, podia ser uma pessoa mal intencionada, enfim. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A qualquer momento, quando a pessoa saía na estrada, estava correndo risco. Quando saía de casa para ir até adorar a Deus, tinha que abandonar os seus animais, abandonar suas terras, suas fazendas, abandonar sua casa, deixar tudo para ir adorar a Deus, porque todo o povo era convocado a ir até Jerusalém, até Sião. Então havia momentos de medo, momentos de preocupação.
É por isso que esse Salmo 121 está falando que Deus iria guardar então a saída e também o retorno, a entrada e a saída. Esse Salmo estava falando então de uma caminhada e a pessoa agora estava olhando para Deus. Naquele momento em que o medo, que o pânico que estava tomando conta do coração da pessoa, olhando para os montes, ele está dizendo assim: eu levo os meus olhos então para o Senhor. Olhou para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Talvez você que está me ouvindo nesse momento esteja passando por dificuldades. Talvez você não saiba de onde está vindo, de onde está surgindo tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas, tantas aflições, tantas angústias, e o teu coração está carregado de preocupações, carregado de medo, preocupações, e você está dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para os problemas que eu estou enfrentando, olhe para as dificuldades que estão vindo sobre a minha vida. Talvez o teu problema seja emocional, espiritual, sentimental, ou talvez o teu problema seja financeiro. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, qual é a guerra que você está enfrentando. Quando você olha para esses montes, para essas dificuldades, você fica preocupado. Talvez dentro do teu casamento, no teu relacionamento, as coisas não estão andando bem, e você começa a olhar e o medo vai tomando conta do coração. Talvez você está aí querendo, sabe, faz de tudo para dar certo, mas o parceiro não está cooperando, não está ajudando. Talvez também o parceiro está fazendo tudo para dar certo, mas você que poderia fazer alguma coisa para dar certo não está sabendo como fazer dar certo. Eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando. Talvez você tenha dificuldade com os filhos, talvez filhos tenham dificuldade com os pais, talvez a tua dificuldade seja em relação a trabalho, a emprego. Tem pessoas no nosso Brasil que estão precisando de emprego, talvez seja essa a tua situação. Talvez o salário que você está recebendo não está sendo o suficiente para você cuidar da vida, da família, tantas coisas aumentando, as coisas vão aumentando, o salário continua o mesmo. Qual é a tua dificuldade? Qual é o monte que você está enfrentando? Qual é o problema que você está enfrentando? Talvez você tenha uma empresa, você seja um patrão, mas na verdade o patrão está sendo escravo, está trabalhando, não está sobrando dinheiro e ainda está faltando para cumprir com os compromissos, pagar imposto, pagar funcionário e tanta coisa. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Talvez você olhe para a dificuldade e vê ele como um monte, vê ele, sabe, como algo grande, difícil de enfrentar, difícil de se colocar de pé e vencer. Então, levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quem poderá me ajudar? Talvez você já olhou para homens, para pessoas, para conhecidos. Quem poderá me ajudar? Quem poderá me dar um conselho que presta? Quem poderá talvez me socorrer financeiramente? Quem poderá, sabe, me amparar, me ajudar? Você olha para todos os lados e não tem encontrado ajuda, auxílio, porta nenhuma, em caminho nenhum. Mas o salmista está dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, o meu socorro vem daquele que é maior do que os montes, vem maior do que a dificuldade que eu estou enfrentando, vem sobre aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Acredite, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus tem o controle sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, os problemas que você está enfrentando. Acredite, Deus tem uma saída. Deus tem um caminho para você. Confia no Senhor. O salmista está dizendo que para vencer o medo, tem que tirar o olhar do monte e olhar para o Senhor. Para você vencer, para você ter vitória, você para de olhar para essa luta, para essa dificuldade que você está enfrentando, porque quanto mais você olhar, parece que maior ela fica. Quanto mais você ficar pensando e meditando nesse problema que está enfrentando, maior ele fica. Eu te convido a você começar a olhar para Deus e veja quanto Deus é grande, quanto Deus te ama, quanto Deus se importa com a tua vida. Deus se importa com a tua vida. Deus te ama, independente do que você tenha feito, independente do que você pense sobre você mesmo.
Deus te ama. E o amor de Deus não é igual ao nosso amor. Nós amamos as pessoas pelo que elas nos oferecem. Nós amamos as pessoas pelo que elas são, no seu caráter, sua personalidade. Nós amamos as pessoas e queremos retorno. Nosso amor é um amor egoísta. O amor de Deus é diferente, porque Deus, Ele próprio é amor. Quando Ele oferece amor, Ele se oferece por nós. Ele se oferece para nós. E quando a Bíblia diz que Deus nos ama, Ele nos ama não pelo que nós somos, mas Deus nos ama pelo que Ele é. Então Ele é amor, Ele nos ama. Não é pelo que você é. Se fosse pelo que eu sou, Deus já teria deixado de me amar há muito tempo, porque muitas vezes eu falho, muitas vezes eu peco, muitas vezes eu entristeço ao Espírito Santo, muitas vezes eu tenho vergonha de mim mesmo, mas Deus não me ama pelo que eu sou, Deus me ama pelo que Ele é, e esse amor dele me constrange a demonstrar amor para com Ele de gratidão, e esse amor dele faz com que eu queira ser melhor, e que eu olhe para a sua palavra e procure viver de acordo com a sua palavra. Esse é o grande amor de Deus para com as nossas vidas. Então não olhe para os montes. Qual é o monte? Qual é a dificuldade? Qual é o problema que está tirando o teu sono? Eu te convido a você olhar para Deus. Olhe para Deus, confia nele e o mais Ele fará. É o que diz o Salmo 37,5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Primeiro ponto, devemos olhar para Deus. O que diz Hebreus 12:2? Carta aos Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Salmo 141:8. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor, em ti me refugio. 2 Coríntios 4:18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Salmo 123:2. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, assim os nossos olhos estão voltados para o nosso Deus. Espere de Deus. Volta o teu olhar para Deus. Tira o olhar dos montes, das preocupações, das dificuldades que você está enfrentando. E olha para Deus, coloca a tua esperança. Esse olhar fala de você colocar a esperança em Deus. E todos aqueles que olharem para Deus serão iluminados, e os seus rostos não sofrerão vexame. Salmo 34:5. Todos aqueles que esperarem em Deus não serão envergonhados. Se a tua confiança está em Deus, acredite, Deus tem o melhor para a tua vida. Primeiro, interpretação desse texto. Fala de você parar de olhar para os montes e se voltar para Deus. Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Uma outra interpretação é você buscar o socorro no Deus verdadeiro. Levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Saiba que a Jerusalém está num lugar alto, e o templo está no lugar mais alto, no Monte Moriá. Sião é um lugar alto. E quando as pessoas estavam saindo dos seus lugares, indo para Jerusalém, estavam olhando para os montes, olhando para a frente, olhando para aquele lugar onde eles iam chegar e adorar a Deus, olhando para aquele lugar onde eles estariam com Deus, olhando para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então a segunda interpretação é você olhar com esperança para o Senhor. Olhar com esperança, pedindo socorro para o Deus verdadeiro, ao Deus que atende, ao Deus que conhece o teu coração, que conhece a tua vida.
Você olha para Deus, confia nele e ele luta pela tua vida, luta pela tua casa, luta pela tua família. Uma outra interpretação desse Salmo 121. Levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A outra interpretação é a interpretação que naquele tempo, onde o povo de Israel ainda não estava curado da sua idolatria, as nações vizinhas tinham seus deuses e muitos israelitas estavam adorando Baal, Astarote e outros deuses, outros Baalins, outros deuses estavam adorando, enquanto tinha um povo que adorava o Deus verdadeiro, no meio tinha o povo que adorava o Deus falso. E aqueles que adoravam os deuses falsos iam lá nos montes e ofereciam sacrifícios, faziam oferta aos seus deuses e ficavam ali consagrando e pedindo ajuda para deuses que não era Deus. Aí o salmista ele olha para os montes e diz: levo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro não vem desses deuses falsos, o meu socorro não vem desses deuses criados pelas mãos humanas, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu pergunto para ti, aonde você tem buscado ajuda? Quem é que está sendo como que um Deus para você? Está confiando que a solução está na política? Devemos sim procurar votar e votar certo. Votar em homens que defendam princípios cristãos. Devemos fazer isso sim. Mas a nossa esperança não está no homem. O homem pode ser até um instrumento de ser usado por Deus, como pode ser usado pelo inimigo de Deus. Mas a verdade é que a solução para a nossa terra está em Deus. Pois diz a palavra de Deus, 2 Crônicas, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a sua terra. Quando fala disso, fala da tua casa, tua família, tua vida. Se você se voltar para Deus, Deus promete cura, restauração. Teu coração está machucado, está um momento de angústia, de aflição, se volta para Deus, confia em Deus e o mais Ele fará pela tua vida. Eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a tua casa, a bênção de Deus sobre a tua família e acreditando que Deus tem o melhor para você. Vamos orar, vamos conversar com Deus? Querido Deus, querido Pai, junto com teu filho, com tua filha, nesse momento, eu peço que a tua graça, que a tua misericórdia alcance esta vida. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Talvez, Pai, se teu filho tenha voltado o seu olhar para os montes, para as dificuldades, para as lutas e não tenha encontrado solução. Mas nesse momento se decide voltar para ti, colocar o olhar em ti, confiar no Senhor. Ouça a oração desse teu filho, dessa tua filha e dá paz para este coração. Traz cura emocional, cura física, cura espiritual, sentimental, em todas as áreas. Eu peço a bênção de Deus sobre a vida desse teu filho, dessa tua filha, Pai. Que haja restauração no nome de Jesus. Também, querido Deus, querido Pai, eu quero pedir por a vida desse teu filho, dessa tua filha que está carregada de medo, de pânico, que o Senhor vai colocar paz no coração. Também esse teu filho, essa tua filha que está olhando para ti, sabendo que o Senhor é a solução. Deus confirma o desejo, a oração desse teu filho, colocando paz, orientação, direção e prazer em te servir, prazer em te amar. Também, Deus, se tem alguém que tem colocado a confiança em outros deuses, que não é o Deus verdadeiro, que tem colocado, Deus, a sua confiança em coisas criadas pelo homem, tem sido decepcionado. Deus, tenha misericórdia, que esse teu filho, que essa tua filha entenda, compreenda que o Senhor é a solução, que o Senhor é a paz. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, restaura esta vida, restaura o casamento, a família, em todas as áreas. Eu peço a bênção de Deus sobre esta vida, sobre a vida desse teu filho, dessa tua filha, minha oração no nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado comigo. Nós estamos aí essa noite, algumas vezes estarei entrando, né? Eu sei que se você dormir, você pode olhar amanhã na página aí,
vai ter novas lives, né, que você pode acompanhar e pode ver, e Deus irá te abençoar. Se você estiver acordado, perdeu o sono, fica comigo, né? Nós estaremos meditando logo mais, à meia-noite, estarei fazendo uma nova live, e você é meu convidado aí para estar comigo. Quero orar com você, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus te abençoe em Cristo Jesus, é o desejo do meu coração e a minha oração. Eu peço que Deus abençoe a todos vocês que têm nos acompanhado, né? Essa oração não é só desse momento, eu continuo orando e pedindo que Deus abençoe, que Deus salve, que Deus liberte, que Deus restaure a tua vida de uma forma toda especial, na tua casa, tua família, em todas as áreas, que a bênção de Deus seja sobre você. Receba um abraço do seu irmão em Cristo, Wilson Nascimento.